Olá pessoal, voltamos às nossas videoaulas para contabilidade geral. Hoje vamos falar sobre plano de contas. É apenas uma introdução, porque vocês farão uma pesquisa bibliográfica para o final do semestre. Plano de contas, então. O que é um plano de contas? É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de uma determinada empresa. Como que são utilizados? Os lançamentos contábeis a débito e a crédito são realizados em contas. E esta é a estrutura, então, das contas, são criadas através de um plano, né, de contas. Portanto, o elenco de contas, a listagem das contas é indispensável para os registros de todos os fatos contábeis. Os fatos contábeis são registrados nessas contas que compõem este plano de contas. Cada empresa, de acordo com a sua atividade ou seu tamanho, micro, pequena, média ou grande empresa, deve ter seu próprio plano de contas. Não há razão, por exemplo, para uma empresa prestadora de serviços relacionar uma conta de estoque no seu ativo circulante, pois normalmente não realiza operações com mercadorias. Assim também não há necessidade de constar do realizável a longo prazo de uma empresa pequena a conta empréstimos concedidos a coligadas, porque dificilmente vai existir, né, uma empresa coligada a uma pequena empresa. Eu falei difícil, não impossível. Um plano de contas, portanto, deve conter todas as contas que serão movimentadas pela contabilidade em decorrência das operações das atividades da empresa, ou ainda contas que, embora não movimentadas no presente momento, poderão ser utilizadas no futuro. Quando, por exemplo, um contador planeja o agrupamento de contas de uma indústria de eletrodomésticos, no que se refere a impostos, ele incluirá as contas de ICM a recolher, despesa com ICM a recolher, pois haverá circulação de mercadoria e serviço. IPI, despesa com IPI a recolher, haverá industrialização e comercialização de bens. E se houver uma perspectiva da empresa prestar também serviço de assistência técnica no futuro, incluirá ainda o ISS a recolher. Normalmente, isso aqui não é regra, não é lei, não existe uma determinação legal, mas usualmente os contadores fazem um plano de contas separado da seguinte forma. As contas pertencentes ao balanço patrimonial, ou seja, contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, são iniciadas grupo 1 ativo, grupo 2 passivo, grupo 3 patrimônio líquido. Alguns planos de conta, o patrimônio líquido faz parte do passivo. Tá? Então seriam grupo 1 para o ativo, grupo 2 para o passivo e PL, grupo 3 para receita e despesa, ou, né, grupo 4, nesse caso aqui, para receitas, grupo 5 para despesas. Como eu disse, não há uma regra, não há uma lei, não há uma portaria dizendo que é assim, mas usualmente a maioria das empresas contadores utilizam essa estrutura separada em grupo do ativo, grupo do passivo e do PL e tipo grupo receita e despesa. Existe um outro grupo também, contas de compensação, compensação ativa e passiva, mas é muito cedo para vocês que estão iniciando no curso de contábeis falar sobre isso. Vocês verão isso nos próximos semestres. A importação de um plano de contas. Embora justifique o desempenho de seus profissionais contábeis, grande número de empresas importa, copia, Ctrl+C, Ctrl+V, o plano de contas de outras empresas. E ainda que seja importado de uma empresa do mesmo ramo de atividade, o tamanho e as características normalmente diferem, o nível do pessoal do departamento de contabilidade, o fluxo de papéis, os equipamentos contábeis, o sistema de pagamento e recebimento difere de uma empresa para outra. Então, não necessariamente que aquele plano será perfeito para aquela empresa, ele pode adaptar esse plano de contas. Qual a importância? Por que a gente está falando de plano de contas e qual a importância dele? Bom, quando uma empresa realiza vendas a prazo, esse procedimento dá origem a uma conta a receber no futuro, cujo valor a receber é conhecido como
clientes, são os clientes da empresa que adquirem seus produtos, ou duplicados a receber. O comprovante da dívida emitida após a venda é uma duplicata, ou um boleto. Ou contas a receber, são valores a receber. Ou. Normalmente, então, nessas operações vai ter lá essa conta. O mais usual é clientes e duplicados a receber. Podem-se citar também muitos outros exemplos em que, para uma mesma operação, são conhecidas diversas nomenclaturas, nomes diferentes, ou seja, diversos títulos de contas que querem dizer a mesma coisa. Quando nós compramos a prazo, nós devemos para os fornecedores. Então, vou ter um grupo chamado fornecedores, ou também conhecido como contas a pagar ou duplicatas a pagar. É a mesma operação. Usualmente, os contadores utilizam fornecedores para a compra de mercadorias e o contas a pagar aqui para aluguéis, outras compra de um carro a prazo, compra de um imobilizado, utilizam fornecedores apenas para compra de mercadorias, até para destacar no balancete lá, estou devendo 120 mil para fornecedores, eu sei que se refere a compra de mercadorias, e outras contas a pagar seriam outras dívidas não relacionadas com mercadorias, mas isso é um critério pessoal, tá? Não existe uma determinação legal para isso. O plano de contas com um único título para cada conta ou único título de conta para determinada operação evita, portanto, que diversas pessoas ligadas ao setor contábil, os digitadores, os lançadores, quem vai fazer o lançamento, né, registrem um mesmo fato contábil ou o mesmo tipo de operação em nomes diferentes, em contas diferentes. Cada dia usa uma conta diferente. Então, para ter essa padronização, essa harmonização da contabilidade, você cria essas contas que irão identificar que aquele tipo de lançamento, aquela operação é realizada na conta X. Né? Compra de mercadoria a prazo é na conta fornecedores. Compra de um veículo a prazo é duplicatas a pagar ou contas a pagar, etc. Dessa forma, com a padronização dos registros contábeis, mesmo que haja uma rotatividade, uma rotação, uma substituição dos profissionais contábeis, não ocorrerá perigo de falta de uniformidade das nomenclaturas. E uniformidade é um dos princípios basilares da contabilidade. Tem que ter uniformidade nos seus procedimentos. Na prática, o plano de contas é numerado ou codificado de forma racional, o que facilita a contabilização através de processos mecânicos ou eletrônicos. Ressalte ainda que, atualmente, a contabilidade manuscrita é praticada em raríssimas situações. Na realidade, eu não conheço. Já vi isso quando comecei a aprender contabilidade, era num livrinho lá de caixa e tudo mais. Na verdade, como será visto adiante, a contabilidade poderá ser realizada de forma manual, à mão, mecânica, utilizando-se alguns equipamentos, umas máquinas que você colocava a cartolina lá para o rasão para ser digitalizado, para ser datilografado. E eletrônico, utilizando-se o computador, o processo eletrônico, que é o mais comum hoje. O plano de contas e o usuário da contabilidade. O elenco de contas e o grau de detalhes de pormenores num plano de contas depende do volume e da natureza dos negócios de uma empresa. Entretanto, na estruturação do plano de contas devem ser considerados os interesses dos usuários, que são os gerentes, os proprietários, os sócios, o governo, bancos, fornecedores, empregados, etc. Para uma grande indústria química, é necessário destacar, para a tomada de decisões, as contas de salários e encargos sociais para o pessoal da fábrica, de forma separada para o pessoal de vendas, para o pessoal administrativo, um outro grupo para os honorários da diretoria. Para uma drogaria, contudo, para uma farmácia, não menosprezando essa atividade, não é interessante ou não é necessário para seus usuários tanto detalhe, tanta minúcia. Poderiam ser destacados apenas os honorários da diretoria num grupo e os demais funcionários no outro grupo, como despesas com pessoal. Para um bar ou uma farmácia, uma única conta de salários poderia ser o suficiente. Os planos de conta, então, são codificados normalmente da seguinte forma.
tá? Eu já volto a falar, não é uma regra. Normalmente é assim, mas podem ter variações. O 1 sempre é para o ativo, o 2 para o passivo, o 3 para o patrimônio líquido, às vezes é só o 2 para o passivo e patrimônio líquido. O 4 pode ser para receita e despesas, para alguns casos. Nesse exemplo eu estou colocando aqui que o grupo 4 é para contas de receitas e deduções da receita, e o 5 para todas as contas de resultado dedutivas, ou seja, custos, despesas e participações. Logo em seguida a esse primeiro número, por exemplo, 1 para o ativo, adiciona-se um segundo número que representa o grupo de contas lá dentro do ativo, do passivo e assim por diante. Desse modo, observando-se o código 1.1, né, 1 ativo, 1.1 ativo circulante, tem-se o ativo circulante. O primeiro 1 é do ativo e o segundo 1 é do circulante. No 1.2, não está mencionado aqui, teríamos o ativo não circulante, que seria subdividido em 1.1, 1.2.1 ativo realizável a longo prazo, 1.3 ativo imobilizado. 2.1 para o passivo circulante, 2.2 para o exigível a longo prazo e assim por diante. O terceiro dígito significa a conta do grupo, assim observando-se o código 1.1. Aqui eu tenho o grupo do ativo, no 1.1 ativo circulante, já no 1.1.1 a conta caixa, no 1.1.2 a conta banco. É essa aqui que vai receber o lançamento contábil. Por falar em lançamento contábil, nós precisamos identificar dois grandes grupos de contas: as contas sintéticas e as contas analíticas. As contas sintéticas, elas são aquelas que sintetizam, que resumem, que somam uma série de contas da mesma natureza. É a expressão de um fato maior, representa a soma de duas ou mais contas analíticas de um mesmo grupo contábil. É a conta que aparece lá nos balanços, nos balancetes. Então eu tenho lá despesa com administração, um grande grupo. Daí eu vou ter separadamente as contas analíticas abaixo dela, salários, comissões, etc., na despesa com locomoção, transporte, ajuda de custo, uma série de coisas. Mas a conta principal, sintética, despesa com administração, despesa com vendas, alguns exemplos. Despesas tributárias, daí eu vou ter lá embaixo IPI, ICM, ISS, despesas eventuais, bancos, então lá tem Banco Brasil, Sicredi, Sicobi, etc. Clientes, todos os nossos clientes, fornecedores, vai agrupar todos os saldos das contas que tem lá nos 200 fornecedores que nós temos. Então essas são as contas sintéticas, aquelas que somam, resumem as contas inferiores a ela. Que são as contas analíticas, são aquelas contas que representam os elementos patrimoniais no maior grau de detalhamento. O saldo desse tipo de conta é obtido através dos lançamentos realizados no financeiro, ou seja, recebem diretamente o valor lançado. São as contas que recebem lançamento contábil. Para mim fazer um débito ou crédito, eu só posso fazer isso na conta analítica. A conta sintética não recebe, ela é apenas uma totalizadora das demais contas. E exemplo de conta analítica são as contas finais lá, despesa com salário, com os encargos, com aluguel, com honorário, receita de juros, juros ativos ou despesas, juros passivos, comissões, bancos, etc, etc. Tá? Então, contas sintéticas, elas sintetizam, somam as demais contas que fazem parte daquele grupo, totalizam o saldo daquelas. Então, eu tenho lá fornecedores, eu tenho lá 20 fornecedores, devo 25 mil de fornecedores. Mas eu devo lá para Rodrigues e Companhia 3 mil, para Ambev 5 mil, para Havaianas 15 tantos mil. Então, a conta fornecedores, a sintética, vai somar esses 20 mil que estão distribuídos em 3, 4 contas analíticas. Aqui um modelo, né, para uma empresa comercial, 1.2 já o ativo não circulante, contas a receber, clientes, investimentos, imobilizado no 1.2.3, 1.2.4 intangível, imobilizado para você separar por terreno, construções, máquinas, veículos, móveis,
deduzindo a depreciação acumulada de cada um desses itens, etc. Apenas um modelo. E aqui, no grupo 4 e no grupo 5, no grupo 4 tem as receitas, receita bruta no 4.1, no 4.2 as deduções, devoluções, abatimentos, impostos incidentes. No grupo 5, custo do produto vendido, 5.1, 5.2 despesas com vendas, 5.3 despesas administrativas, 5.4 encargos financeiros líquidos. Então, apenas um modelo de um plano de contas. Finalizando, nós temos então no ativo um grupo chamado circulante, que compreende as contas que estão constantemente em movimentação, em giro. Sua conversão em dinheiro ocorrerá no máximo até o próximo exercício social, por isso é circulante. Não circulantes são os bens e direitos que não se destinam à venda e têm uma vida útil longa, no caso de bens, e que vão se realizar apenas após o próximo exercício social. Realizável a longo prazo inclui-se nessas contas bens e direitos que se transformarão em dinheiro após o exercício social seguinte. Investimentos são as aplicações de caráter permanente que geram rendimentos não necessários à manutenção da atividade principal da empresa. Faça uma aplicação, compra ações de uma outra companhia. Ter ou não ter essa aplicação não muda nada à minha atividade comercial, não faz parte da operação normal da empresa. Imobilizado vai abarcar todos os itens de natureza permanente que são utilizados para a manutenção da atividade básica da empresa, o prédio, as instalações, veículos, móveis e utensílios que fazem parte, então, são necessários para que a empresa operacionalize normalmente. Intangível que tem marcas, patentes, softwares. Vocês vão se aprofundar nisso nas próximas disciplinas. Aqui o passivo e o patrimônio líquido circulante também compreende as obrigações exigíveis, as dívidas que serão liquidadas no próximo exercício social, nos próximos 365 dias após o levantamento do balanço. Não circulante, também dividido em exigível a longo prazo, relaciona-se às contas de obrigações exigíveis que serão liquidadas com prazo superior a um ano, que são as dívidas de longo prazo. Patrimônio líquido são os recursos dos proprietários aplicados na empresa. Esse recurso significa o capital mais o seu rendimento, lucros e reservas. Se houver prejuízo, o total dos investimentos dos proprietários será reduzido. Há outras contas pertencentes ao balanço patrimonial que serão tratadas em momento oportuno. Por hoje é só. Agradeço. Hasta la vista.